Olá pessoal, graça e paz, passando aqui para deixar uma palavra, assista até o final, se você puder. Já te agradeço por ouvir os meus vídeos. Você pode ir também no YouTube, José Geraldo Iderpe, lá tem várias pregações minhas, mensagens. Eu vou contar algo aqui que mexeu com a minha cabeça há 20 anos atrás, em Porto Seguro. Vou citar o nome aqui do pastor Aguinaldo Oliveira. Eu estava lá ministrando, e quase 20 anos atrás, na verdade, e ele falou algo que eu fiquei 2 anos, minha cabeça mexeu com a minha cabeça. Em um momento lá no culto ele falou assim: o prédio da igreja. Eu fui para o hotel, não sei se foi para a casa dele. Como assim o prédio da igreja? Isso aqui para mim é igreja, altar, gasofilácio, bancos, tudo é sagrado ao Senhor, porque eu cresci numa cultura cristã da minha ex-igreja, dizendo que era sagrado, o terreno da igreja era sagrado, e isso mexeu com a minha cabeça. 2 anos, como eu entender isso? E eu me lembrei de um episódio, quando eu estava 20 e poucos anos, eu abri uma congregação, foi num terreno baldio, construímos a alvenaria, o telhado era de telha de amianto. E aí durante o culto, sempre alguém jogava uma pedra e assustava a gente, fazia um barulhão, e eu ficava intrigado, como alguém pode jogar pedra no que é sagrado, no que é santo, essas coisas todas mexeram comigo. E um dia, chegando atrasado no culto, o culto já tinha começado, eu sempre pegava ônibus nessa idade, não tinha ainda um carro, e o que aconteceu? Eu vi o garoto que jogou pedra, e era o garoto que sempre jogava pedra durante o culto. Eu de terninho não, social, gravata, o bairro me conhecia. Eu saí atrás do garoto enfurecido, porque eu queria defender a igreja e corri atrás dele. Eu não consegui pegá-lo, mas eu assustei ele. Ele nunca mais jogou pedra. Então, para mim, jogar pedra numa igreja era sagrado. Eu sei que não é certo, nunca vai ser certo, mas era isso que eu pensava. Tudo santo, sagrado, e isso mexeu com a minha cabeça. Eu que vivi esse jeito, da igreja antiga, agora no outro modelo eu conheci uma palavra, o prédio da igreja. Aí eu comecei a entender que a igreja que somos nós podemos estar em qualquer lugar, numa casa, pode ser numa praça, pode ser na rua. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem limites. E aí eu me lembrei de uma passagem, aliás, 3 passagens importantes para mim, que me ajudou muito a entender isso. Claro que o templo, a gente respeita, tem que ter o respeito, porque a igreja está lá, mas ele é santo porque a igreja está lá. Se a igreja não estiver lá, não faz nenhum sentido. De noite tem baratas andando, formigas, o altar fica parado, e claro que Deus não fica lá esperando daqui 2 dias, 3 dias, quando for ter o culto, que o povo voltar, não. Deus está com a igreja para sempre. Mas o prédio da igreja mexeu comigo. E aí eu fui me aprofundar. E realmente eu entendo hoje que o prédio é onde a igreja funciona. Se a igreja não estiver lá, ela está em todo lugar no planeta Terra. A igreja não é um templo, um salão. Eu que já abri trabalhos que antigamente era bares, deixou de ser bares, começou a funcionar como igreja. E a gente reunia lá até comprar o terreno. Depois que comprava o terreno, nós entregávamos o salão, e algumas vezes o salão voltou a ser bar.
Então não era igreja era nós. E aí a fala do pastor Aguinaldo Oliveira, de Porto Seguro, um grande líder, mexeu com a minha cabeça. E eu tenho conforme eu disse, três assuntos aqui na Bíblia. O primeiro delas é a mulher samaritana, em João capítulo 4, que Jesus pede água, tem um diálogo, você pode ver lá no capítulo 4, é muito interessante. Ela pede água, Jesus pede água, ela questiona, não posso dar água para um judeu. E depois no diálogo, ela diz assim, vocês judeus dizem que a adoração é em Jerusalém, nós adoramos aqui no nosso monte. E Jesus disse assim, vai chegar o dia que ninguém vai adorar, nem lá em Jerusalém, que é o templo. O templo, qual a referência nossa para termos um prédio chamado de igreja? É o templo. Era o famoso templo de Salomão. E aí Jesus disse, não vai adorar lá em Jerusalém nem aqui, porque Deus vai procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa foi o primeiro aprendizado. Eu entendi que o Senhor Jesus, aquele que fundaria a igreja em Atos 2, pós sua morte e ressurreição, não tem uma igreja sem um Jesus que a comprou, que a salvou e que morreu por ela. Não tem. Em João 4 não tem, mas terá. A colocação certa, terá. Me corrijo aqui. Em Atos 2, sim, a igreja surge. Então, inclusive pessoas que dizem para mim, estou indo abrir uma igreja. Não, como assim abrir uma igreja? Você teria que morrer por ela. Jesus Cristo morreu por uma única igreja. E elas são um conjunto de salvos de todas as denominações, placas denominacionais que tem por aí. A igreja, ela é viva, ela tem a sua cabeça, nós somos o corpo, mas ela não pertence a nenhuma denominação. E a segunda passagem que me lembro, e aí eu faço questão de ler com vocês, está em Mateus 24, versículo 1, é algo assim incrível, para quem vivia pensando que a igreja é o templo, é o altar. Claro, respeito tudo isso, evidentemente, quem está me ouvindo e pensa diferente, precisa estudar. 24, versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, que é a nossa referência hoje dos prédios, dos templos, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus falou isso. Tentaram mostrar o templo, toda aquela coisa linda para aquela época. Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. E no ano 70, depois de Cristo, o templo foi destruído. O templo foi destruído, não há absolutamente nada a não ser um muro chamado Muro das Lamentações, e que o muro que foi feito por Herodes o Grande, um dos piores homens da Bíblia, ele é que fez aquele muro onde os judeus e muitos turistas vão lá, põem a cabeça naquele muro, fazem pedidos de oração. Foi o que restou. O templo foi destruído e até o ouro que tinha e os panos e todos os utensílios, tudo foi destruído e não se ergueu mais. Até hoje não se ergueu o templo, chamado igreja, Que a gente acha que é igreja. Não, nada disso. Então a igreja somos nós, o prédio da igreja, o prédio onde a igreja se reúne, isso é certo. E eu me lembro do discurso, você pode ver isso em Atos, capítulo de número 7,
Lá você vê o discurso de Estevão. Estevão faz um discurso muito duro no capítulo 7. É interessante que ele começa a falar e contar a história longa, fala sobre os caldeus, vai falar sobre herança, vai chegar na questão do Egito e a saída do povo. Ele faz um discurso épico, incrível, Estevão. Um simples diácono faz isso, mas quando chega no versículo 48, que ele começa a mencionar sobre o templo de Salomão, chamada a casa de Deus, ele diz assim, olha o que diz, capítulo 7 de Atos, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. E aí, quando ele vai dizendo no texto, os judeus vão ficando tão revoltados que eles rangiam os dentes, mas ele reafirmou: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, ele foi muito claro. Inclusive hoje não tem um templo de Salomão. Você vai encontrar o templo de Salomão, uma fake, que é em São Paulo, feito pela Igreja Universal, que é apenas a vaidade de alguém que quis construir um templo magnífico e Deus reprovou. Aquilo lá não tem absolutamente nada com Deus. Ele não habita mais em templos, mas habita na igreja. E a igreja está no templo. Nada contra o templo, viu? O templo é importante, as células são importantes, cultos familiares, cultos domésticos, culto nas praças, pregações na rua. A igreja não tem limite, mas, por seguir uma tradição, nós reunimos no prédio da igreja. Foi o que mexeu muito comigo, essa fala há quase 20 anos atrás sobre o prédio da igreja. Eu estava lembrando dessa passagem, achei interessante passar, não desmerecendo o templo, o salão, o prédio, que é muito importante, porque a igreja está lá, porque você está lá. Então, valorize o seu templo, valorize o salão, valorize aonde está toda a igreja, porque só se torna igreja porque a igreja está lá. Somos igrejas para sempre.